Chamei ele de gordo e ele quis se matar. Mas por quê? Bullying. Mais que uma brincadeira. Entenda. Olá. Aqui eu gostaria de esclarecer para as pessoas que ainda não sabem direito o que é bullying, como acontece e como identificar isso em casa com os filhos, ou como tratar quando o filho já está sofrendo bullying ou até praticando bullying com outro colega. Mais que isso, gostaria de falar, então, como identificar em casa as consequências que o bullying causa, prevenção e tratamento. Esse é um breve resumo sobre o bullying, para que todo mundo possa entender realmente com o que estamos lidando. Antes precisamos entender da onde surgiu o bullying. Bom, o bullying sempre existiu nas escolas, só antes ele não era estudado, nem era dado tanta importância a ele. E também não tinha um nome. Esse bullying, ele foi pego pelo Brasil de origem inglesa. Não conseguiram traduzir uma palavra que tivesse total significado, mas a gente pode definir ele como tirano. Antigamente, o bullying acontecia nas escolas como forma de agressão física, exclusão, apelidos, roubar o lanche na escola, roubar o dinheiro para merenda. E hoje em dia, como que ele tá? Ele ficou um pouco mais refinado com a modernidade da tecnologia, tanto no celular quanto na internet, que é o cyberbullying. Mas é o mesmo conceito de bullying, é denegrir a imagem de alguém. Enfim, vamos entender melhor o que caracteriza, enfim, o bullying. O título foi Chamei ele de gordo e ele quis se matar. Mas por quê? Tem um monte de gente que pergunta por que só uma piadinha aqui, uma piadinha colar e a pessoa fica tão nervosa e por que isso caracteriza o bullying? Não, isso não caracteriza o bullying. Se eu chamar só uma pessoa de gordo, eu tô sendo preconceituoso, mas eu não tô fazendo exatamente bullying com ele. Mas e o que caracteriza o bullying? Como que eu posso saber que isso é bullying? Bullying é caracterizado pela perseguição. Uma pessoa que está sofrendo bullying, ela está sofrendo diariamente perseguição de uma ou mais pessoas. Geralmente, ela é iniciada por uma pessoa só, que é o valentão, e as outras pessoas acabam seguindo. E algumas veem o que acontece, mas não fazem nada. Mas de que forma? Às vezes, desde o microescolar até chegar na escola antes da entrada e principalmente no recreio. Inclusive, ele pode acontecer com a professora dentro da sala de aula e a professora não perceber. Mas como isso? Aí a gente vai ter que falar dos dois tipos de bullying, o direto e o indireto. O direto é aquela forma que todo mundo consegue perceber. É uma piada. Como que é o bullying indireto? Esse indireto, ele é tão prejudicial quanto o direto que acontece em agressão física. Esse indireto, acontece mais, é feito mais pelas meninas. Meninas jovens e adolescentes, crianças também. Porque as meninas são diferentes. Elas fazem apelidos, só que elas são mais cuidadosas para a professora ou para a escola não perceber. Aí exclui a outra menina de tudo que é convivência social. Dentro da escola e fora da escola, porque fora da escola também rola uma convivência social, seja de clube que a menina frequenta, seja de esportes que eles fazem. Então elas deixam, digamos assim, a menina excluída de todas as coisas. Como que essa menina vai se sentir?
Como que eu vou identificar em casa se minha filha ou se meu filho está sofrendo bullying? Bom, aí tem que haver uma parceria familiar. Os seus filhos têm que acreditar que eles podem confiar em você e te dizer todas as coisas que eles estão vivendo na escola. Tem pais que não dão importância para pequenas picuinhas ou pequenas coisas que os adolescentes ou as crianças sofrem na escola. Isso é bobagem, filha. Isso daí não é nada. Quando você fala isso, você está cortando o diálogo que poderá ter com o seu filho. Porque você não dá importância. Outro tipo de bullying é o stalking, que ele acontece no ambiente de trabalho. Para você entender mais o seu filho, é só você entender o que às vezes ou alguma vez você já passou por isso no seu trabalho. As pessoas rindo de você ou porque você fracassou em alguma coisa, ou as pessoas te excluindo do trabalho, ou mesmo teu chefe fazendo algum tipo de. Algumas crianças já se nota que têm dificuldade na socialização desde a infância. E são essas crianças mais propícias que podem acontecer o bullying com elas. Elas estão mais vulneráveis a sofrer o bullying. Isso não significa que mesmo o jovem que tem amizade ou tem convivência social não possa sofrer o bullying. O que acontece? Ele tem alguma coisa diferente. Ou ele se veste diferente, ou ele é mais gordo, ou ele é muito magro, ou ele é alto, ou ele é de religião diferente, ou tem orientação sexual diferenciada. Alguma coisa ele tem diferente dos demais, do grupo. E esse grupo, incitado por um valentão, acaba excluindo esse jovem ou essa criança da convivência e acabam fazendo diversas chacotas com ele. Ele fica o dia inteiro sofrendo tipos de agressão direta e indireta. Por que algumas crianças ou alguns jovens também sofrem apelidos ou chacotas e mesmo assim eles não dão bola? E por que certas pessoas eu posso considerar como bullying? Bom, quando é uma brincadeira, todo mundo se diverte. Quando não é uma brincadeira, existem brincadeiras que têm limite. Quando não é uma brincadeira, mas ofende, machuca, aí é bullying. Mas o bullying não é caracterizado por uma vez só que você brinca ou que você fala. Ele é caracterizado pela perseguição. É diário. O sofrimento é diário. Não é porque falei uma vez mal de alguém que eu tô fazendo bullying. Não. É se eu falar todo dia ou fazer mal para essa pessoa todos os dias. E isso sim é caracterizado como o bullying. A melhor forma de tratamento ainda é a prevenção. Como que eu previno um bullying? Preferencialmente na família, através de parceria e bastante diálogo com os filhos, respeito, exemplos. E na escola, através de projetos que os professores fazem junto com a direção ou coordenação. Como que funcionam esses projetos? Trabalhar bastante com a plateia ajuda, porque a plateia são os alunos que veem acontecer o bullying e muitas vezes não falam nada. Eles vão ajudar a identificar casos de bullying, não só defendendo aquele que está sofrendo bullying, mas principalmente falando para o professor ou falando para a coordenação o que está acontecendo, para que eles possam tomar alguma atitude. A escola é o retrato que a sociedade vive hoje. Muitas vezes não há punição lá fora,
pros delinquentes. Então, a punição tem que haver na escola. Porque se não houver punição, os valentões vão continuar fazendo, a vítima vai continuar sofrendo. E, aliás, falando do valentão, ele também tem que ser tratado. Porque se você apenas exclui da sociedade, você está fazendo o mesmo que ele está fazendo. Não adianta apenas colocar para fora da escola. Muito pelo contrário. A família, a escola e ele tem que ser tratado com cada um e tem que ser tratado individualmente também. Para saber o que aconteceu e o que motivou ele a fazer isso. Muitas vezes é carência afetiva, violência doméstica, ou falta de exemplos, família desestruturada. Já aproveitando o gancho, quais são as causas do bullying? Quando na infância, a partir dos 2 anos, a criança já necessita de limite. Ela necessita de exemplos até para comer. Quando os pais comem vegetais e frutas, as crianças também vão comer. Agora, se os pais são adeptos a fast food, como exigir de uma criança para que ela não seja? Por exemplo, muito mais se tratando de limites e exemplo. Se os pais falam a verdade, se os pais dão um exemplo de honestidade, de solidariedade, se tratam bem, como eles resolvem os conflitos em casa, se eles gritam, se há algum tipo de violência física ou somente verbal. A verbal muitas vezes machuca tanto quanto a física. Eles veem isso. As crianças veem isso. Os jovens veem isso. E eles se espelham. Outra influência muito forte é a mídia. O que a mídia vem tratando? Principalmente as novelas. A erotização precoce é chocante e isso interfere bastante no desenvolvimento psicológico, no desenvolvimento pleno da criança. Outro fator é a internet. Os pais têm liberado cada vez mais cedo as crianças para ter Facebook, para ter YouTube, para o celular, então nem se fala. É permitido muito cedo. Quais são as consequências do bullying? A curto prazo, na escola, a vítima vai para a vítima a longo prazo, ela poderá ter dificuldade em relacionamentos, seja com outro parceiro, em questão de namorada ou namorado, seja com amigos, seja com a família e principalmente no trabalho. Já para o agressor, a curto prazo, se não houver punição e ele vai continuar, a autoestima do agressor também é baixa. Então ele também precisa ser tratado. Ele está vivendo alguma coisa diferente que está o motivando a fazer isso. A longo prazo, o agressor poderá ser um delinquente juvenil, pichar casas, vandalizar coisas públicas, se envolver com brigas, com problemas de polícia, multas de trânsito. Isso vai continuar. Isso é um círculo vicioso. E para a vítima, se essa pessoa conseguir mudar de escola, por exemplo, e lá na outra escola não acontece nenhum tipo de violência com ela, ela pode vir a ser a agressora agora. Geralmente, quem faz o bullying é porque também já sofreu algum tipo de bullying. Então, como eu disse, isso é um círculo vicioso. Se não for tratado, a vítima poderá vir a ser a agressora também. Poderá vir ser o valentão. Porque antes eu sofri, agora eu vou fazer sofrer também. Agora eu tô no topo. É assim que acontece. É um círculo vicioso que não tem fim.
E isso permeia por todos os ciclos da sociedade. A escola é reflexo da sociedade. Tem que haver punição, pelo menos dentro da escola, algum tipo de punição, dependendo o que foi feito, né? Ver junto com a coordenadora, com o diretor, professores e pais, o que pode ser feito. Não vou falar agora exatamente o que, porque tudo tem que pesquisar e avaliar sobre qual agressão ou sobre quais coisas foram feitas. Então, tem que haver outros profissionais envolvidos. Psicólogo, psicopedagogo, assistente social, todo mundo junto na luta contra o bullying. Isso é sério. Isso não é só uma brincadeirinha. Ai, porque na minha época eu não sofria isso, não existia. Existia sim. Só que agora o bullying está muito mais moderno com a questão da internet. E as agressões estão sendo muito mais refinadas e criativas. Então, se a gente não parar agora, quem vai parar? Se a gente não tratar isso, quem que vai fazer? Se a gente não se importar, as crianças vão continuar sofrendo, os agressores vão continuar sofrendo e toda a sociedade vai pagar.